4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff, visita Marília e diz que o estado de São Paulo tem que voltar a comandar o desenvolvimento pleno do Brasil. Aliás, sai nova pesquisa para o governo de São Paulo. Os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Tudo pronto para a visita da princesa Mako no próximo domingo. Empresa Monte Azul dá novo prazo para a prefeitura e a coleta de lixo é realizada. A empresa cobra dívida em atraso da prefeitura com relação à coleta de lixo. Polícia investiga a morte de criança no pronto atendimento da Zona Sul, um bebê de apenas 3 meses. Deputado Abelardo Camarinha e Vinícius Camarinha anunciam o ambulatório de especialidades médicas para Marília, conquista junto ao governo do estado. O prédio indicado, bloco 10 da Unimar, a Universidade de Marília. Ainda a grande festa de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Tudo pronto para o evento que acontece neste sábado. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, visitou Marília nesta sexta-feira. Scaff, que é presidente licenciado da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, diz que o momento econômico do país é grave e que o Estado de São Paulo precisa comandar a retomada do desenvolvimento para que haja geração de empregos e qualidade de vida à população. Com relação ao PSDB, ele foi curto e grosso, como se diz na gíria. Chega, 24 anos de PSDB em São Paulo já foi o tempo suficiente. É preciso mudar, segundo Paulo Scaff. Nova pesquisa para o governo do estado está sendo divulgada. João Dória, do PSDB, lidera com 31,1%, uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Paulo Scaff, do MDB, com 21,1%. O governador Márcio França, do PSB, está em terceiro, com 7,9%, seguido do petista Luiz Marinho, com 5%. A professora Lisete Arelaro, do PSOL, aparece em quinto, com 2,7% das intenções de voto. Outros pré-candidatos ficaram abaixo de 1,5%. 21,5% dos entrevistados declararam não votar em ninguém e 7,4% ainda não sabem em quem votar. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em 84 municípios entre os dias 12 e 17 de julho. A margem de erro é de 2% para os resultados gerais. Todas as chapas terão que estar devidamente registradas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto, como determina o calendário. A empresa Monte Azul determinou um novo prazo para que a prefeitura acabe diante de toda a confusão do atraso de 3 meses no pagamento, para que a prefeitura efetue o pagamento e acerte a dívida que chega a 10 milhões de reais. A empresa ameaçou paralisar a atividade de coleta de lixo desta sexta-feira, mas decidiu dar um novo prazo. Até uma operação tartaruga acabou acontecendo. Os caminhões deveriam ter iniciado a coleta
por volta de 7 da manhã e só deixaram a garagem, atenção, às 10 da manhã. Mesmo assim, a empresa divulga a seguinte nota: direção da Monte Azul informa que a Prefeitura de Marília pediu alguns dias de prazo para apresentar proposta para pagamento parcelado dos débitos referentes ao serviço da coleta de lixo. Diante disso, a direção da Monte Azul decidiu dar um voto de confiança para a administração municipal e vai manter a execução do serviço. É a nota divulgada pela Monte Azul. Pelo menos nos próximos dias, fica a expectativa. Esse plano de pagamento vai ser divulgado pela Prefeitura? Haverá a aceitação por parte da Monte Azul? Como fica a coleta de lixo? Vamos aguardar. Semana que vem vai ser realmente um prazo decisivo para toda esta situação. Os 110 anos da imigração japonesa, uma festa que realmente tem que ser valorizada. Essa história começou há 110 anos atrás, em um país distante, o Japão. Quase 2 milhões de descendentes de japoneses espalhados pelo Brasil. O Japão enfrentava um alto índice demográfico, enquanto que o Brasil necessitava de mão de obra. Em 1908, o senhor Ryo Mizuno, considerado o pai da imigração, embarca os primeiros 781 japoneses rumo ao Brasil. O filho desse pioneiro vive hoje no Paraná. Os japoneses vieram aqui, para falar a verdade, no lugar dos escravos que foram libertados recentemente. A aliança com a imigração começou bem antes. O Tratado de Amizade Brasil-Japão foi assinado na França em novembro de 1895. Um acordo que tornou possível a vinda dos japoneses ao Brasil. A propaganda dizia que você vai ao Brasil, é um lugar onde a árvore dá dinheiro. Pé de café virava ouro. Então, que você trabalhasse 1, 2 anos e voltaria riquíssimo ao Japão. Foram 50 dias de viagem a bordo do navio Kasatomaru até o Porto de Santos, em São Paulo. Toda a viagem foi anotada em um diário. Depois, todos seguiam de trem até a hospedaria do Brás. Aqui na imigração, na hospedaria do Brás, transitaram cerca de 85 mil imigrantes japoneses e que se destinaram à fazenda de café. O senhor Ikezaki, então com 5 anos, foi um desses imigrantes que sofreram muito com o clima, com o idioma e com os costumes. Ele conta, com muita simpatia, que a comida foi difícil. No almoço, né, assim, trazia sanduíche e a gente não estava acostumado a comer mortadela, linguiça, pensava que aquilo, né, não adaptava na nossa boca. Veja bem, a comida mais gostosa que tem. A maioria dos imigrantes eram camponeses de regiões pobres do Japão e acostumados com uma vida difícil. Muitos queriam voltar, mas eram impedidos por causa dos contratos de trabalho favoráveis somente aos fazendeiros. O contrato com o dono da fazenda, o trabalhador japonês tinha que trabalhar na fazenda e se abastecer na fazenda. Então, nesse 1 ano que ele trabalhava, quando ia acertar as contas, o trabalhador japonês nunca tinha para receber. Geralmente saía devendo. Os imigrantes que não se adaptaram à lavoura vieram para a capital paulista. Inicialmente, as famílias alugaram porões apertados, com pouca luz, mas com aluguéis mais baratos aqui na região central. Mas a situação mudou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Getúlio Vargas rompeu relações com o eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão. A imigração foi suspensa. Não podia falar a língua japonesa.
Numa época que eles só sabiam falar japonês, isso significava muita coisa para eles, né? Os jornais foram proibidos, então eles não tinham nenhuma notícia, rádio proibido. Com o fim da Segunda Guerra, os japoneses foram se restabelecendo, mas só em 1952 foi assinado o Tratado de Paz entre o Brasil e o Japão. E assim a imigração pôde continuar. A abertura de um cinema japonês na Rua Galvão Bueno atraiu mais Nikkeis para trabalhar na região. E esses comércios pequenos é que começam a movimentar e começam a chamar mais pessoas para virem se instalar aqui perto. Uma festa realmente que não pode ser deixada de lado por todos nós. É claro, é uma união que realmente tem que ser valorizada. A imigração japonesa foi muito importante para o Brasil, especificamente o estado de São Paulo e principalmente para Marília e a nossa região. A princesa Mako, a neta mais velha do imperador Akihito do Japão, já está no Brasil e estará domingo à tarde aqui em Marília, nesta festa dos 110 anos da imigração japonesa. Estamos recebendo o médico Kinichi Mizuno, ele é presidente do Nikkei Clube de Marília e vai falar sobre a vinda da princesa Mako a Marília. Doutor Kinichi, boa noite. Marília nós tivemos a grata satisfação em poder receber a princesa, né? Foram várias cidades que foram pleiteando e Marília foi escolhida por vários motivos, né? Porque nós temos um centro de trabalhos aqui em relação ao jovem, mantemos a cultura, a tradição, os trabalhos voluntários e também em termos de atividades, né? Nós temos muitas atividades culturais, inclusive nós temos mais atividades culturais que o próprio Japão. Devido à modernidade, os japoneses, e nós somos mais conservadores, então nós temos várias atividades que nós realizamos, fazemos aqui no Japão, eles já não se faz mais. Programação do próximo domingo com a chegada da princesa Marília. Qual será, doutor Kinichi? Então, Marília, na verdade, eles aceitaram o nosso convite, mas num momento assim muito difícil, porque problema de tempo, de horário. Então eles cederam para nós 3 horas para fazer todas as homenagens, as atividades culturais e também o plantio do IP. Então ela chega no voo comercial aqui em Marília, às 14h40, vai ao teatro. Do teatro nós vamos fazer as homenagens e também as apresentações com as crianças, as entidades que trabalham com crianças, que isso aí é muito importante. O japonês valoriza muito as atividades com crianças e também atividades voluntárias. Então, nós temos 5 entidades que trabalham com criança, com atividades culturais orientais, e eles vão apresentarem lá. Só para você ter uma ideia, o estresse nosso, porque fazer é fácil, o duro é fazer dar certo. Em um grupo tem 70 crianças, eles vão apresentar em 3 minutos e tem 1 minuto para entrar e 1 minuto para sair. Imagina, se adulto já é difícil, imagina querer educar as crianças, organizar as crianças para entrar no teatro, tocar em 5 minutos 70 crianças. A neta mais velha do imperador Akihito? Sim, ela é a filha mais velha, né? E tem o príncipe, que é o irmão dela, que é o Naruhito, que talvez vai assumir o trono do pai, que vai se aposentar futuramente. Bem, com relação aos 110 anos da imigração japonesa, uma data que tem que ser comemorada mesmo, não só pelos japoneses, mas pelos brasileiros e em especial por Marília e toda a região. Afinal de contas, o Japão colaborando muito para o desenvolvimento do Brasil, em especial dessa região, não, doutor Kinichi? Sim, eu acho que o Brasil como um todo, nós tivemos certas dificuldades, viemos com o objetivo aqui, os nossos pais, antes, os avós, né, para plantar café, e depois com certas dificuldades, tivemos dificuldade na alimentação, na língua, no clima, e fomos se
na verdade, acostumando, né, familiarizando. E hoje nós somos muito bem quistos aqui no Brasil, somos respeitados aqui no Brasil, e o Brasil deu muita oportunidade para nós da colônia japonesa. Nós temos desde um simples agricultor e como também nós temos na área de serviços, temos médicos como o Dr. Roberto Mizubushi, que introduziu a artroscopia aqui no Brasil, aqui em Marília, que é uma tecnologia que nós usamos até hoje. O Dr. Akira Nakadaira, que introduziu a endoscopia gástrica, que nós usamos até hoje, tá? Uma medicina de ponta. Nós temos aqui também, tivemos o atleta olímpico, tá? Natação, o primeiro medalhista olímpico do Brasil na natação veio de Marília. Em termos de indústria, nós temos indústrias aqui como Shoei Maruyama, Sasazaki, Ikeda, a própria Jato. E então eu acho que os negócios que nós temos, o comércio aqui de Marília, um comércio forte relacionado à colônia japonesa. Então nós somos muito gratos a essa oportunidade que o Brasil deu a nós e podemos ter uma família, criar nossos filhos, educar e ter esperança nesse Brasil. Princesa Bako, do Japão, domingo em Marília. Destaque final, Dr. Kiriti. Então, nós gostaríamos, né, que então, no teatro, talvez possa ainda ter alguns convites. Então, quem precisar de convite, tenta ligar já com o seu RG, seu nome, sua cidade, sua função, para poder adquirir esse convite lá no CAICAN. É 3433-4187. Repetindo, 3433-4187. Né, para tentar ver se consegue entrar no teatro, porque no teatro são poucos lugares, né, 420 lugares, e se não der para entrar no teatro, as pessoas vão poder assistir, ver pessoalmente lá no Paço Municipal da Prefeitura. Nós vamos plantar um IP amarelo, né, que é o símbolo da cidade, e vamos inaugurar uma placa em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Então, quem puder ir prestigiar essa festa, essa grande festa, que é importante para Marília, para o Brasil, a vinda da princesa Mako aqui em Marília.